Santa Águeda, inspire-se. Mergulhe na história de uma mártir que desafiou as trevas do poder imperial e se entregou, com fé inabalável, ao caminho de Cristo. Neste vídeo, você conhecerá a vida extraordinária de Santa Águeda, seus milagres, lutas e o legado de coragem e devoção que a tornou um ícone de inspiração para milhões. Prepare-se para uma jornada imersiva e emocionante que revelará segredos e vitórias espirituais, convidando-o a renovar a esperança e a fé em seu coração. 5 de fevereiro, a Igreja celebra Santa Águeda, que entrou para a glória em 251. Santa Águeda, venerada como uma das grandes mártires da Igreja primitiva, ocupa um lugar singular na tradição cristã. Sua história, celebrada anualmente no dia 5 de fevereiro, é marcada por um testemunho de fé inabalável, coragem diante do sofrimento e uma devoção que ultrapassa as barreiras do tempo. A tradição a apresenta como uma jovem de nobre linhagem, inserida em uma família patrícia de Catânia, na Sicília, onde desde muito cedo foi exposta aos ensinamentos dos apóstolos e à mensagem transformadora do Evangelho. Em meio a uma sociedade ainda enraizada nas práticas pagãs e sob a influência de poderosos costumes romanos, Águeda escolheu a pureza, a virgindade e a consagração total a Cristo, demonstrando uma determinação e uma espiritualidade que, desde a infância, a distinguiam e a encaminhavam para um destino grandioso. Desde os seus primeiros anos, sua educação se desenvolveu num ambiente onde o encontro entre as tradições romanas e a nova fé cristã despertava não só a curiosidade, mas também uma profunda inquietação espiritual. Mesmo diante de uma família que por vezes buscava preservar os costumes tradicionais, Águeda sentia em seu coração o chamado divino que a impulsionava a viver de maneira singular, adotando a vida de oração e ascese. Relatos antigos afirmam que, durante sua juventude, ela teria recebido sinais e até mesmo visitas angelicais que confirmavam seu destino como serva fiel de Deus. Essa vocação, fortemente enraizada em sua experiência pessoal e em um ambiente familiar que aos poucos se deixava envolver pela nova fé, tornou-se um exemplo luminoso para toda a comunidade cristã da época. O contexto histórico no qual Santa Águeda viveu era de grandes desafios para os seguidores de Cristo. No período em que a fé cristã ainda se encontrava em seus primórdios, os imperadores romanos impunham medidas severas para assegurar a uniformidade religiosa, exigindo que todos prestassem culto aos deuses do império. Durante o reinado do imperador Décio, por exemplo, os cristãos eram submetidos a rigorosas perseguições, que incluíam torturas e execuções para aqueles que se recusavam a renunciar à sua fé. Nesse cenário hostil, a decisão de Águeda de seguir o caminho do martírio, mesmo diante das mais terríveis ameaças, tornou-se um poderoso símbolo de resistência e fé. Sua postura, de recusar qualquer compromisso que pudesse comprometer a lealdade a Cristo, não só inspirou seus contemporâneos, mas também estabeleceu as bases para um legado de devoção e coragem que perduraria por séculos. A jovem não apenas optou por dedicar sua vida a Deus, mas também abraçou a escolha da virgindade como um sinal de sua total entrega ao Criador. Em uma sociedade onde o casamento e a continuidade da linhagem eram valorizados, essa decisão representava um rompimento com os valores terrenos e um compromisso inabalável com os ideais do Evangelho. Inspirada pelos mártires e pelos exemplos de fé já consagrados, Águeda viu na renúncia dos prazeres carnais uma forma de afirmar que a verdadeira liberdade e a verdadeira vitória residiam na fidelidade espiritual. Seus atos de devoção e suas práticas ascéticas eram acompanhados por uma vida de oração intensa, que a tornava uma fonte de inspiração não apenas para mulheres, mas para todos os que desejavam seguir o caminho da santidade. Durante sua vida, há relatos de que milagres ocorreram tanto antes quanto depois de seu martírio. Ainda em vida, a jovem teria manifestado dons de cura, especialmente em momentos de crise, nos quais sua intercessão parecia trazer alívio e proteção aos que sofriam. Em várias ocasiões, durante tempos de turbulência na cidade de Catânia, sua presença era associada a eventos milagrosos
que afastavam desastres e protegiam a comunidade, fortalecendo assim a fé dos devotos. Esses sinais, descritos de forma simbólica em diversas narrativas hagiográficas, consolidaram sua imagem como uma intercessora poderosa, capaz de levar a intervenção divina aos momentos de maior necessidade. O martírio de Santa Águeda, ocorrido em meio a um clima de intensa perseguição, é relatado com detalhes que enfatizam tanto o sofrimento físico quanto o triunfo espiritual. Recusando-se a ceder às ordens de adorar os deuses romanos, ela enfrentou uma série de torturas brutais. Um dos episódios mais marcantes foi a mutilação de seus seios, um ato que, embora horrendo, transformou-se num símbolo potente de sua pureza e de sua total identificação com os sofrimentos de Cristo. Mesmo diante de dores indescritíveis, Águeda permaneceu serena e firme em sua fé, elevando preces que se tornaram um exemplo vivo da resiliência e da esperança que a espiritualidade pode oferecer. Cada golpe, cada ato de violência infligido contra ela, era interpretado como uma participação no mistério da paixão de Cristo, evidenciando que o verdadeiro sacrifício não reside apenas na dor física, mas na entrega completa à vontade divina. Após sua morte, a fama dos milagres atribuídos à sua intercessão cresceu exponencialmente. Diversas tradições relatam que, em momentos de aflição, os fiéis, ao invocar o nome de Águeda, experimentaram curas milagrosas, sobretudo em relação a enfermidades dos seios e a outros males que acometiam o corpo. Essa associação particular fez com que ela se tornasse padroeira de muitas mulheres, especialmente daquelas que enfrentavam doenças graves e que buscavam, na devoção, a esperança e a recuperação. Relatos de curas e de intervenções sobrenaturais reforçaram o sentimento popular de que a presença de Santa Águeda estava sempre pronta a proteger os necessitados e a transformar o sofrimento em um caminho de redenção. A própria canonização de Águeda na tradição cristã ocorreu de maneira orgânica, refletindo o reconhecimento espontâneo de sua santidade pela comunidade de fiéis. Nos primeiros séculos do cristianismo, os mártires eram venerados de forma imediata, e sua memória era transmitida através de relatos orais e posteriormente registrada em compilações devocionais, como o Roman Martyrology e a Legenda Áurea. Assim, o reconhecimento da santidade de Águeda se deu de forma natural, através da propagação de seu testemunho e da consolidação de seu culto em diversas regiões, principalmente na Sicília e em outras partes do Mediterrâneo. Com o passar dos séculos, esse reconhecimento foi formalizado, e a veneração de sua memória passou a integrar o calendário litúrgico da Igreja Católica, reafirmando seu papel como modelo de fé e coragem. O desenvolvimento do culto a Santa Águeda também se manifestou na preservação e veneração de suas relíquias. Acredita-se que parte dos seus restos mortais tenha sido sepultada em Catânia, onde um santuário dedicado à sua memória passou a atrair peregrinos de todas as regiões. Ao longo dos anos, várias igrejas e capelas foram erguidas em sua honra, tanto na Itália quanto em outros países, transformando a devoção à Águeda em um fenômeno de alcance internacional. Esses locais de peregrinação não são apenas pontos de encontro para os fiéis, mas também espaços onde se recontam histórias de milagres e de intervenções divinas, evidenciando a continuidade do legado espiritual que a santa deixou. As relíquias, longe de possuírem um poder inerente, são entendidas como sinais tangíveis da comunhão dos santos e da graça que transborda através da história da Igreja. A influência de Santa Águeda ultrapassa os limites da história religiosa, estendendo-se também ao campo da arte e da cultura. Ao longo dos séculos, sua imagem foi representada em diversas obras, desde ícones e afrescos em igrejas até esculturas e pinturas do Renascimento, sempre retratada com elementos que remetem ao seu martírio e à sua pureza. Símbolos como o vaso ou a caixa, associados à sua castidade, e a marca da mutilação, são constantes na iconografia que visa lembrar seu sacrifício e sua dedicação extrema. Essa representação artística não só perpetua sua memória,
mas também serve como um meio de transmitir a mensagem de esperança e de superação que sua vida encarna. Em tempos modernos, a devoção à Santa Águeda continua viva e vibrante, adaptando-se aos desafios e às necessidades do mundo contemporâneo. Em meio a crises de saúde, dificuldades sociais e conflitos pessoais, muitos recorrem à sua intercessão como um símbolo de cura, proteção e transformação. Hospitais, centros de reabilitação e organizações de apoio frequentemente invocam seu nome, reforçando a crença de que, mesmo diante das maiores adversidades, a fé autêntica tem o poder de transformar vidas. Essa devoção, que une passado e presente, é também um convite ao diálogo ecumênico e à promoção de iniciativas interreligiosas, mostrando que os valores de solidariedade, compaixão e amor ao próximo são atemporais e universais. O exemplo de Santa Águeda é, acima de tudo, um testemunho da força do martírio e do poder redentor da fé. Seu sacrifício, que transcende a simples narrativa histórica, é um chamado para que cada cristão busque a verdadeira liberdade, encontrada na fidelidade irrestrita a Cristo. Sua recusa em ceder às imposições do poder terreno e sua coragem em enfrentar o sofrimento se tornam um modelo a ser seguido, um exemplo de como a adversidade pode ser transformada em uma oportunidade para a manifestação da graça divina. Vivendo plenamente o mistério da paixão de Cristo, Águeda demonstra que a verdadeira vitória não reside na ausência da dor, mas na capacidade de transformar cada agonia em um caminho para a salvação e para a comunhão com o divino. A trajetória de Santa Águeda, construída a partir de tradições orais, textos litúrgicos e relatos devocionais, reflete a síntese entre fato e fé, que caracteriza muitas das grandes histórias da Igreja primitiva. Embora alguns detalhes possam ser interpretados sob a ótica da tradição mística e lendária, o cerne de sua mensagem permanece claro. A santidade é um chamado acessível a todos, e o martírio, quando vivido com a verdadeira convicção do amor divino, torna-se um testemunho vivo da esperança e da redenção. Essa mensagem, reiterada ao longo dos séculos por meio de celebrações, procissões e orações, ressoa com força em um mundo que ainda anseia por sinais de transformação e pela certeza de que, mesmo na adversidade, a luz divina sempre brilha. Ao refletir sobre a vida de Santa Águeda, é possível perceber que sua história não se limita ao relato de um martírio antigo, mas se estende como uma rica tapeçaria que une passado e presente, espiritualidade e humanidade. Seu exemplo inspira não apenas a devoção e a reverência, mas também a prática de uma fé que se manifesta no cuidado com o próximo, na luta contra as injustiças e na busca incessante pela verdade. Cada oração, cada milagre atribuído à sua intercessão, reforça a convicção de que a graça de Deus se derrama de forma surpreendente e redentora, transformando o sofrimento em um caminho para a realização plena em Cristo. Em última análise, a história de Santa Águeda é uma narrativa que transcende o tempo, convidando todos os fiéis a abraçarem a fé com a mesma intensidade e dedicação que a jovem mártir demonstrou. Ao recordar seu exemplo, os cristãos são chamados a viver com integridade, coragem e amor, certos de que a intercessão dos santos é uma ponte viva que conecta os desafios deste mundo à esperança eterna do reino de Deus. Que a memória de Santa Águeda continue a iluminar os caminhos da fé, servindo de inspiração para cada um que busca, na devoção e no sacrifício, a verdadeira realização do amor divino. Santos do Martirológio Romano, celebrados hoje 5 de fevereiro. Santo Ingenuíno de Sabiona, bispo de Sabiona, na atual Itália, reconhecido por sua vida de piedade e zelo pastoral. Blase século VI. São Filipe de Jesus, mártir. Dos 26 mártires do Japão. Missionário franciscano crucificado em Nagasaki em 1597. São Bertulfo de Bobbio, abade, discípulo de São Columbano, sucedeu-o como abade no mosteiro de Bobbio, na Itália, B.C. Plus cerca de 640. São Modesto de Trèveris, bispo de Trèveris na atual Alemanha, lembrado por sua dedicação à fé cristã. Plus século V.
São Domêncio de Cesareia, eremita e mártir, natural da Pérsia, foi martirizado na Capadócia após pregar o Evangelho. Plas século IV. São Sabas de Calinos, monge, asceta, do século XX, viveu na Grécia e se destacou por seus milagres e dons espirituais. Plas 1948. Beato Francisco Spinelli, presbítero, fundador das Irmãs Adoradoras do Santíssimo Sacramento. Plas 1913. Santa Águeda, rogai por nós. Oremos, Senhor, que pela intercessão de Santa Águeda possamos encontrar a força necessária para enfrentar as adversidades com fé e coragem. Concede-nos a graça de perseverar na verdade do Evangelho, iluminando nosso caminho e fortalecendo nossa esperança a cada dia. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.